Olá, muito bom dia, prezados ouvintes alternativos. Primeiro, quero dar um bom dia a todas as pessoas, o senhor, a senhora, os trabalhadores do campo e da cidade, a você, comerciante, comerciário, a você que acompanha-nos pelas redes sociais, né? Não só ouvindo pelo 87,9, mas também alternativa87fm.net. Nessa semana nós não temos a transmissão via Facebook, mas vocês podem visualizar, depois eu vou subir isso aqui amanhã na hora do programa. Ele vai estar no YouTube também, onde vocês podem visualizar aqui os rostos tão belos, né, do professor Sebastião Rafael Gontijo e do professor Voltaire. Brincadeira, né, mas para a gente, né, demonstrar a importância da gente estar comunicando com vocês. Então, de pronto aqui agradecer, né, a presteza, inclusive a parceria do nosso querido Fernando Cruz, que tem ajudado na edição aqui do nosso programa, nesse momento que a gente está um pouco recluso aqui, recuperando da Covid, né? Ainda bastante, assim, estou meio fraco, mas seguimos aqui firme, graças a Deus, recuperando bem. E na presença hoje, nesta quarta-feira, do nosso querido professor Sebastião Rafael Gontijo, até porque o doutor Paulo Hort, nesse horário, impossibilitado que a gente está gravando aqui na parte da manhã, impossibilidade de participar. Tião, primeiro, muito bom dia para você. Um prazer, né, estar com você aqui para a gente, né, apresentar esse programa aqui, 1º de setembro de 2021. Bom dia, Valtuir. Bom dia a todos os ouvintes da nossa alternativa. É um prazer vê-lo recuperado. Isso aí que é a nossa alegria é muito maior ainda, porque nossa amizade vai muito além dessa pandemia. E eu gostaria de dizer a todos que você é uma pessoa que se dedica constantemente à comunicação, e a comunicação realmente de qualidade, fazendo uma análise dos fatos. Então, por isso é muito interessante sua presença e, ao mesmo tempo, você mesmo impossibilitado de estar presencialmente nos estúdios da Rádio Alternativa, você está levando seu programa adiante e informando aqueles que querem nos ouvir e aqueles que nos ouvem no cotidiano e que são uma maioria muito grande da nossa sociedade que nos ouve, né, cotidianamente. Então, ficam esperando que chegue o horário das 7 para que eles possam ligar o rádio na Alternativa FM e ouvir o Diário da Comunidade. É um prazer muito grande estar participando com vocês novamente. Muito bem, Sebastião. Para a gente começar aqui, é importante, vamos falar, né? O Empório Cooperaf continua aceso também, né, Sebastião? Amanhã eu tenho que ir lá fazer minhas comprinhas da semana, porque eu deixo para quarta-feira, porque na quarta-feira chega produtos novinhos da roça, né? Então, aqui está chegando lá, estão descarregando. E aí a gente compra as coisas fresquinhas, vindo diretamente do produtor para nós, consumidores. E o interessante é que não aglomera muitas pessoas ali, e nós temos que evitar, nesse momento, a aglomeração. Isso é um dos fatores que faz com que nós evitamos de nos contaminarmos com essa terrível doença. Você, graças a Deus, já tinha tomado a primeira dose, né? Sim. E é muito forte, porque é a segunda vez que ela dá uma beirada perto de você, né? Então, você é uma pessoa que já tem o anticorpo de sobra. Mas, mesmo assim, tem que tomar os cuidados necessários. Com certeza, Sebastião. E só lembrando, Sebastião, que nós também estamos com a campanha, né, solidária para ajudar o térreo da rádio, do prédio da Rádio Alternativa FM, para as pessoas que quiserem contribuir, né, de forma voluntária mesmo, né, com qualquer valor, você pode ajudar na gente depositando, né, qualquer valor no Banco Sicoob, agência 3059, a conta corrente 162671, ou também pelo Pix, né, da Rádio Alternativa. É o 62 985 24 9196. Repetindo, 62 985 24 9196, onde você vai poder colaborar com a Rádio Alternativa para finalizar, né, o prédio, que é um sonho também, né, Sebastião? A história da Rádio Alternativa é uma história de luta, resistência e resiliência também, principalmente para essa possibilidade da comunicação social na nossa municipalidade, né, Sebastião? Exatamente. Se nós tivermos a nossa sede própria, nós estaremos mais confortavelmente instalados, né, Batuí? Podendo atender com maior presteza e maior solicitude
aqueles que procuram a nossa rádio alternativa, que é a rádio da comunidade. Só o nome já indica, né? E a alternativa já diz que é uma rádio que está sempre à disposição daqueles que querem dela fazer uso. E você veja bem que ela é uma rádio que se comunica e muitas pessoas a procuram para dar seus avisos, né? Para fazer as suas contemporizações das nossas conversas. E isso é muito interessante, que é uma rádio democrática. Isso nos leva a acreditar que a comunicação tem que ser realmente democrática e não tendenciosa, como nós vemos muitas vezes, como acontece na grande mídia do nosso país. Isso, então, se você quiser colaborar com a Rádio Alternativa, a gente agradece, né? Então, você pode fazer sua doação pelo Pix, 62985249196, e o Banco Sicoob, agência 3059, conta corrente 162671. Você pode colaborar conosco com qualquer valor, né? Para nós vai ser importante e necessário para a gente fazer a nossa finalização do nosso prédio. Sebastião, para a gente seguir nesse podcast nosso aqui, como a gente está gravando o programa, eu trouxe 3 temas aqui para a gente poder pensar, né? E eu queria que você pudesse falar, você que, além de um professor com muita atuação, do ponto de vista não só na sala de aula, mas também de experiências e vivências com as comunidades, né, com os povos indígenas. Eu queria que você falasse sobre isso, porque tem o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, provavelmente começa a julgar hoje, né, nessa quarta-feira, deve continuar até a próxima semana, que é a questão da demarcação, né, do marco temporal, que é um debate acerca das terras indígenas. Eu queria que você fizesse um histórico, né, da importância dos territórios, dos espaços aos quais esses povos indígenas reivindicam historicamente no nosso país. Eu vou fazer um ligeiro retrocesso histórico, Rotuí, para nós chegarmos aonde nós estamos querendo chegar. Primeiramente, nós tivemos na Primeira República, no tempo de Getúlio Vargas, aliás, a criação do Serviço de Proteção ao Índio, que de proteção ao índio não teve nenhuma característica que nós podemos citar como principal. Simplesmente enquanto o Marechal Rondon estava vivo, que ele era descendente de índios, né? Ele defendeu a causa indígena. Depois que ele morreu, então virou uma confusão tremenda. E aí foi criada a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A FUNAI também fez um serviço, aliás, um desserviço às nações indígenas. Inclusive, com a marcha para o Oeste, nós vamos observar, e você também conhece através da história, que você trabalha a história do Brasil, que essa marcha para o Oeste foi uma forma de ampliar as fronteiras econômicas do Brasil naquela época, né? Então, nós tivemos aí algumas pessoas, como os irmãos Vila Boa, Cláudio Orlando e tem eram 3, eu não estou me lembrando o nome agora do terceiro Vila Boa, que tentou e conseguiu a demarcação do Parque Nacional do Xingu. Em 1982, nós tivemos a grata satisfação de participar de um projeto de educação do Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica. Foi um projeto elaborado pelo Conselho Indigenista Missionário, em que a educação seria a fonte principal das nações indígenas. E nós fizemos parte desse projeto no Conselho Indigenista Missionário, no CIM Norte 2. E naquele tempo, nós tínhamos como presidente da FUNAI, para 1982, nós estávamos ainda no período ditatorial, um tal de general Smart de Oliveira, que ele dizia o seguinte, que em 10 anos não teria mais nenhum índio no Brasil, todos estariam aculturados. E naquele tempo, a população indígena fornecida pelo IBGE era de 270 mil índios no Brasil. Veja bem, isso em 82. Hoje, nós temos acima de mais de 1.500.000 indígenas no Brasil. Então, ao invés de aculturar o índio, tornou-se fonte de aumento da cultura indígena. E esse aumento da cultura indígena, nós sabemos bem, que tem como base principal a Mãe Terra,
E agora vem esse marco temporal, que foi um pedido do governo de Santa Catarina, sobretudo numa região lá onde moram os Caingangue, o Xoclengue e os Guarani, de reintegração de posse, alegando ser um local de ambiente, uma reserva natural do estado de Santa Catarina. E esse marco temporal tem como finalidade garantir a terra aos índios que tinham direito antes da Constituição de 1988. Ora, naquele tempo, em 1988, existiam pouquíssimas terras demarcadas, ou praticamente, né, poucas terras que estavam sendo demarcadas. Tinham territórios dos ancestrais, mas os territórios dos ancestrais não são considerados como terra demarcada. Então, nós sabemos bem que a Constituição garante a terra dos ancestrais, né? E hoje nós temos os índios reivindicando o direito à terra que eles foram tomadas. Aí é que surge a maior problemática. Esse marco temporal, se for julgado favorável ao que o governo de Santa Catarina impetrou, nós teremos um retrocesso imenso e um avanço muito grande da questão da grilagem e dos avanços dos garimpeiros e madeireiros nas terras indígenas. Eu estava vendo essas reportagens recentes que estão surgindo, Valtuir, sobre a questão do tanto de garimpos clandestinos que temos nas terras indígenas, sobretudo nas terras indígenas, o tanto que os madeireiros se arvoraram em dono daquelas terras e fazendo a grilagem oficial daquelas terras. A terra pertence aos ancestrais. Mesmo que não tenha sido demarcada, não tenha sido requisitada, muitas vezes os índios estavam até naquela região, né, quando foi promulgada a Constituição. E eles também não tinham quem os defendia. Então, naquele tempo, nós tínhamos apenas a Sociedade Brasileira de Antropologia, que defendia a questão do índio, e o Conselho Indigenista Missionário, ligado à CNBB, que defendia também a demarcação das terras indígenas. Então, com a Constituição, nós temos o Estatuto do Índio e também nós temos, dentro da Constituição brasileira, artigos que se referem à questão das terras indígenas como terras ancestrais. Agora, o que nós temos que observar aqui? Que a sociedade envolvente não quer pegar somente a terra indígena, mas também a terra dos quilombolas. Tudo isso aí está incluso nesse marco temporal. Por isso que nós tivemos agora, na semana passada, uma movimentação muito grande, até eu diria que essa manifestação foi uma coisa que o pessoal não esperava o número de indígenas que compareceram à manifestação, mais de 100 mil índios, e mais de 176 etnias que estavam ali presentes, todas elas reivindicando que o Supremo Tribunal Federal desse ganho de causa aos indígenas com relação a essa questão do marco temporal. E nós sabemos que se o Supremo Tribunal der ganho de causa aos impetrantes, nós teremos um retrocesso muito grande e vai haver um problema terrível, porque nós sabemos que onde os índios estão, eles conservam o meio ambiente, Valtuir. Nós tivemos experiência disso por mais de 8 meses numa região isolada do Brasil, em que nós vivemos no meio do mato junto com eles e observávamos tudo que eles faziam com relação à defesa da mãe natureza e da mãe terra. Para eles, a terra não é um objeto de exploração. Para eles, a terra não é um objeto de comércio. Para eles, a terra é mãe. E a mãe deve ser tratada com todo respeito. Eu me lembro, Valtuir, quando eles iam fazer as roças, e tinha que derrubar uma árvore muito grande que daria sombra, eles faziam um ritual de pedir perdão à árvore, porque teria necessidade de derrubá-la para plantar as suas roças. Agora, você veja bem a consciência que os índios têm com relação à natureza, completamente adversa da que nós temos. Eu digo nós, brancos, mesmo que nós tenhamos morado com eles,
tendo uma visão um tanto quanto diferenciada, mas a maioria da sociedade envolvente acredita que o índio é um preguiçoso que não faz nada, que não produz, que vive às custas dos outros, que rouba, só quer beber cachaça e tudo isso. Lógico que o branco leva todo tipo de vício para ele. E aí, eles adquirem os vícios do branco e muitas vezes até a ganância do branco também. Mas quando nós vimos essa manifestação em Brasília, nós observamos que os índios estão unidos em torno de uma causa comum. E essa causa comum é a defesa de sua terra, a defesa de seu povo e a defesa também da mãe natureza, que eles amam como mãe e respeitam como mãe também. Agora, o branco quer usar a terra apenas como fonte de lucro. Eu já estava vendo ontem na Roda Viva, não sei se você viu um programa, sobre o presidente da ABAG, Associação Brasileira da Agricultura, ele fazendo uma defesa, veja bem, fazendo uma defesa até dessa questão da demarcação, das terras griladas, que não são terras griladas, tem que evitar isso, que não sei o quê, que a Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, está propensa a apoiar esse debate, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, também ele dizia que nós, no Brasil, não sabemos aproveitar aquilo que temos. Né? Ele foi até um tanto quanto incoerente e coerente também. As duas coisas aconteceram. Agora, o que nós observamos é que o índio vê a terra como o lugar onde ele vive e onde ele deve morrer e continuar a sua espécie. Ele não quer ver a terra como meio de negócio ou como fonte de enriquecimento. Então, dificilmente você vê um índio plantando soja. Tem apenas os índios, os perecis, no Mato Grosso, que plantam soja com o branco. Né? Os outros índios não são plantadores de soja, não são garimpeiros, não são madeireiros. O que eles fazem? Eles querem a terra para sobreviver junto com ela e defender a terra como mãe, porque eles aproveitam daquilo que a terra oferece para a sua sobrevivência, que são os frutos do mato, são a caça, a pesca e as coisas que eles plantam para a sua sobrevivência. Dificilmente você vê um índio negociando, você negocia o artesanato que ele faz, que é uma fonte de sobrevivência também. Mas, mesmo assim, né, essa aproximação do branco com o índio já leva a uma fonte negativa para a cultura indígena. Hoje nós estamos vendo que os jovens estão lutando para manter a sua cultura em pé. Isso é uma fonte de resistência, é uma forma de resistir. E essa luta contra o marco temporal é outra forma de resistência que nós vimos ao vivo e a cores na esplanada dos ministérios. Os índios lutando pelos seus direitos para que eles tenham a terra e para que essa terra seja-lhes dada como fonte para que eles possam continuar a sua sobrevivência. E nós lá aprendemos muito com eles, Valtuir. Nós fomos para ensinar, mas acabamos sendo ensinados. Olha para você ver a filosofia. Eu brincava com eles que eles não tinham essa correria que nós temos aqui em torno da ganância, em torno do lucro. Eles iam pescar. Se pegasse, bem. Se não pegasse, comia a farinha que eles tinham cotidianamente. Iam caçar. Se não achasse a caça, não ficavam doidos. Ou então iam na cidade comprar alimento. Não. Eles comiam aquilo que a terra lhes fornecia. Então, por aí você vê a relação que eles têm com seus territórios. Além de ser territórios ancestrais, também o amor que eles dedicam à Mãe Terra e faz da Mãe Terra a sua própria mãe. Sebastião, e agora, eu estava, enquanto você falava, eu lembrava um pouco, só para a gente pegar uma experiência próxima aqui, que é os tapuios, né, aqui do Carretão. Você acompanhou muito bem ali aquela recuperação, inclusive, a recondução daquela comunidade ali, e em sendo aprovado isso aí, provavelmente aquele pessoal ali pode ter aquelas terras questionadas, né? Porque exatamente, eles tiveram que fazer
uma volta no tempo antes da Constituição de 88, se eu não me engano, ali é do século XVIII, XVII, não me lembro, do século XVIII, né? E que no século XVIII, XIX, então, e que no fundo, só para citar um exemplo aqui de comunidades que podem ser afetadas por isso, né? E eles têm, inclusive, eu lembro que quando nós estivemos lá acompanhando, inclusive, aquela discussão sobre a educação indígena, né? No qual você e eu tivemos lá para aprender com eles, nem foi assessorar, nós aprendemos mais do que ensinamos, né? E o debate, inclusive, com relação ao cemitério, né? Deles ficaram fora da área, inclusive, que foi colocada como sendo deles. Então, eu fiquei pensando aqui, se o Supremo Tribunal Federal der ganho de causa para essa matéria que está ali, de fato, vai ser percas imensas de territórios aí para esse Brasil afora, não só na área da Amazônia, que talvez tenha essa questão do Mato Grosso, né, pega parte do Centro-Oeste, com a questão inclusive do chamado subsolo, mas também nós vamos ter também disputas territoriais em outros lugares, e eu estou lembrando aqui dos Tapus, não sei se eu estou fazendo essa relação correta, né? Não, claro que está correta, e eu me lembro que quando a luta deles era de longa data, começa com o Bento, né, que foi um dos pioneiros da luta lá, e quando eles conseguem, até a Marlene Moura faz uma dissertação de mestrado, né, que foi feita na França, sobre a questão da relação antropológica dos tapuias. Muito interessante a obra dela, né? E nós temos também os Carajás de Aruanã, que recuperaram aquela terra da Fazenda Aricá, né, que pode acontecer também de perder aquela terra. Isso aí nós observamos, não só aqui no estado de Goiás, mas no Brasil todo, né? Então, nós temos Mato Grosso do Sul, que tem os índios Guarani Kaiowá, que estão sendo constantemente massacrados. Nós temos os Inhambiquaras, nós temos os Chavantes, tem os Bororos, e assim, sucessivamente, várias etnias. E tem também os índios que não foram contatados, Valdir. Tem na Amazônia que não tiveram contato com a civilização ainda. E não querem o contato, eles fogem da civilização. Porque eles sabem que a civilização onde chega, ela chega com seu poder destrutivo. Vai destruindo, e vai abocanhando cada vez mais, porque a ganância do branco não tem limite, né? E sobre essa questão também, Valdir, que nós temos que observar, é que o índio, ele defende a sua terra como ele defende a sua própria vida. Porque sabe que a terra, para ele, é a vida. E em Brasília, por exemplo, eles tiveram que desarmar o acampamento, mas tem mais de 1.000 índios ainda esperando o resultado do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão do marco temporal. Eles estão lá firmes, né, esperando, pedindo até ajuda, né, para continuar acampados, porque a maioria tiveram que retornar às suas terras de origem. Então, eles ficaram mais de uma semana. Só que aí o branco foi empurrando com a barriga o julgamento, no sentido mesmo de fazer com que eles perdessem a esperança e o desalento e tudo, e aí retornassem para as suas aldeias, que tinham que voltar para as suas aldeias novamente, tiveram que voltar. Mas continua mais de 1.000 índios ainda acampados em frente ao Supremo Tribunal Federal. Isso é importante, essa resistência, que prova que eles querem que o julgamento seja justo e que não favoreça aqueles que estão querendo apossar das terras que foram demarcadas depois de 1988. Muito bem, olha que assunto importante, né? A gente discutindo aqui, e o Sebastião, com toda essa sua experiência e vivência com os povos indígenas, dessa... aqui não é só aquele olhar externo, né? Mas o olhar de quem teve na prática, na vivência, ali vamos dizer, uma expressão no chão da aldeia, né? Aprendendo e fazendo essa interatividade. Sebastião, nós já chegamos aqui a primeira parte do nosso programa, né? Então vamos para um pequeno intervalo, o Fernando vai possibilitar isso e voltamos logo em seguida para a gente poder continuar nosso bate-papo aqui.
João, agora vamos falar agora. Vamos falar um pouquinho da questão do Ministério da Saúde, né, que trouxe agora uma matéria que eu estava lendo ainda há pouco, um alerta para o mês de setembro em relação à Covid, inclusive com relação a essa nova variante Delta, né, que começa a trazer números preocupantes, principalmente a partir do Rio de Janeiro, né? E eu estava olhando aqui, só para a gente colocar os números aqui para os nossos queridos ouvintes, o boletim Covid da cidade de Itapuranga, do dia 30, né? Aqui nós estamos colocando os dados do dia 30, nós temos, foram 4 pessoas infectadas, 18 pessoas total infectadas em Itapuranga, 136 suspeitos, 4.007 casos confirmados, 4.645 descartados, 3.886 casos curados, 103 óbitos confirmados em investigação, e temos 4 pessoas hospitalizadas, sendo 3 em Goiânia e uma aqui no hospital municipal. Lembrando também, Sebastião, que na próxima quinta-feira, né, depois de, no caso amanhã, né, nós estamos gravando amanhã, na quinta-feira, teremos aí a aplicação da segunda dose para as pessoas que vacinaram até dia 7 de julho da AstraZeneca Oxford, aqui na cidade de Itapuranga. Então, será um drive-thru, tanto no Cora Coralina quanto na feira coberta. Então, o pessoal já podem preparar. Então, aqueles que vacinaram até o dia 7 de junho já podem preparar para tomar a segunda dose, professor Sebastião. Nós temos observado que os números estão se mantendo mais ou menos no mesmo tom, né, Valtuir? O número de infectados, e nós temos 4 hospitalizados, 11 me parece que eram 3, né? Ou eram 4 já também, não estou bem lembrado. Acho que eram 3. 3, né? E sobre essa nova cepa que você colocou, o Nicolério já deu o parecer dele sobre ela. Não sei se você leu aquela reportagem que ele fala que nós vamos ter uma quarta, praticamente uma terceira onda muito forte, né? Sobre essa questão da cepa chamada Delta. E no Rio de Janeiro, realmente, ela parece que chegou para machucar mesmo, né? Nós estamos observando que a incidência de infecções cresceu demais. E por isso que eles já estão falando até na terceira dose de vacina, em alguns estados já estão vacinando. Goiás começou, parece que o Maranhão também, né, com o pessoal de idade mais avançada, e me parece que vai chegar até os 65 anos de idade, né? E tem menos possibilidade de, de ter os anticorpos com maior incidência. Então, é interessante que nós observamos o seguinte: mantermos as mesmas direção de andarmos de máscara, evitarmos aglomeração, né? Usarmos o álcool em gel, porque muitos já foram vacinados e não, mas aqueles que são mais idosos, que não têm uma capacidade maior de imunização, eles podem vir a óbito. São casos assim raros, mas está acontecendo. Isso prova que essa cepa que está chegando e está atingindo o Rio de Janeiro, São Paulo, que são os estados com maior população, ela é bastante perniciosa à saúde, né? Além de ela ser mais contagiosa, ela também é mais letal, porque muitas vezes ela ataca de uma forma cruel. Agora, o que nós temos que fazer? Evitar as aglomerações, vamos deixar o negativismo de lado. É aquilo que nós falamos, vacina no braço, né? Porque tem muitos que vieram tomar a primeira dose, ou até nem a primeira dose tomaram, e não estão procurando os postos de saúde ou os locais de vacinação para se auto-imunizar. Então, nós temos que ter consciência. Se nós não nos imunizarmos, nós podemos ser condutores dessa nova cepa para outras pessoas. Aí é que mora o problema. Porque se eu não estou imunizado, se eu não uso máscara, se eu me aglomero, o que vai acontecer? Pode ser que eu esteja contaminado e vou transmitir, segundo os percentuais que nós temos observado,
é que cada um infectado transmite para 101 pessoas, né, Valtuírio? Olha para você ver. Então, nós temos que tomar o máximo de cuidado possível. Eu não estou dizendo que nós temos que ser paranoicos, não, mas temos que tomar o cuidado necessário, evitar, né? Por exemplo, uma coisa muito contaminada é o dinheiro. E muitas vezes nós pegamos o dinheiro e esquecemos de higienizar as mãos. Olha, pode ser que esse dinheiro seja contaminado, porque ele corre de mão em mão, nós não sabemos onde ele foi, né? E aí, nós temos que tomar cuidado, porque ele pode estar contaminado e nós vamos passar, além de passarmos para nós mesmos, contaminarmos a nós mesmos, nós vamos passar para quem receber esse dinheiro também. Sempre que os meninos vêm trazer alguma coisa aqui em casa que eu compro, eu levo o álcool, falo, não, que você pega o dinheiro, mas toma o álcool, sempre higienizar as mãos, porque isso aí, o dinheiro é muito contagioso. Porque ele vai de mão em mão, nós não sabemos onde ele passou, nem tampouco por onde ele andou. Agora, o que nós temos que tomar cuidado, Valtuir, é seguirmos os preceitos dos infectologistas. Álcool na mão, vacina no braço, máscara no rosto e evitar a aproximação das pessoas para evitarmos o contágio. Então, quanto mais distante nós estivermos, mais nós estaremos contribuindo para que não haja contaminação dos nossos semelhantes. Isso aí é muito interessante. E a vacina, né, Sebastião, que possa chegar com mais contundência. Às vezes reclama das vacinas, mas está aí, segunda dose, às vezes, se você olha os números, né, chegamos a 60%, né, de primeira dose, mas nós não chegamos a 30% com completo, acho que 28,9%, quase 29%, né, então, assim, é preciso que tenhamos essa, como eu diria, aceleração para não vir outras variantes que podem, né, inclusive, derrubar por tese todo esse trabalho que já foi feito de vacinação, né? Exatamente, porque a mutação está sendo muito rápida desse vírus, né, doutor? Já a segunda, terceira variante dele já, né? Então, nós tivemos alfa, beta e essa agora, né? A primeira, depois nós tivemos uma segunda e agora uma terceira. Isso aí é um sinal de que ele está mutando rapidamente. Se há mutação, há necessidade de constante estudo sobre a questão da imunização, né? Porque, veja bem, a H1N1, a SARS-CoV-1, nós estamos tomando vacina anualmente, né? Sobretudo as pessoas mais idosas. Estão tomando vacina anualmente. E pode vir a acontecer também que sobre a SARS-CoV-2, que é a Covid-19, nós tenhamos que nos vacinar anualmente também contra esse novo vírus, que está aí e nós não sabemos quando ele vai acabar. Quando a gente pensa que ele já está bem vencido praticamente em determinados países, aflora uma nova cepa e aí tudo recomeça do zero de novo. Por isso que agora estão colocando a terceira dose da vacinação, né? Então, vamos aguardar para que tal coisa, vacinação aconteça para aqueles mais idosos, né? E, ao mesmo tempo, que nós tenhamos nossos cuidados para que nós possamos evitar o contágio, né? E, igual você falou, vacina no braço para todo mundo. Se eu tomei a primeira dose, deu uma reação, tome a segunda, que a reação é menor. Então, nós temos exemplos disso. A primeira dose é porque o corpo não está acostumado com os anticorpos que estão sendo criados, né, dentro do nosso corpo. Já na segunda dose, o corpo já está mais preparado e as reações são bem menores, né? Tem gente que na primeira dose dá febre e tal, e outros na segunda dose apenas fica dolorido o braço. Mas isso é normal, o braço ficar dolorido mesmo, né? Então, nós temos que colocar o braço à disposição, seja primeira dose, segunda dose, terceira dose. E aqueles que, porventura, não fizeram a segunda dose, procurem os postos de saúde para que possam se vacinar e se imunizar completamente, né? Mesmo assim, continuar tomando os cuidados necessários, porque somente os cuidados necessários que vai ajudar-nos a combater essa cepa e esse vírus. Muito bem, Sebastião, já estamos quase finalizando aqui o nosso programa, mas tem um assunto que eu acho que é importante. Eu queria aproveitar para pensar com você que
também ajuda a gente a pensar, mas imagina, eu queria que a gente pudesse pensar a partir daquele assalto lá que aconteceu agora naquelas agências bancárias em Bauru, São Paulo, Bauru mesmo, né? Em São Paulo, mas não só a questão do assalto aos bancos. Eu acho que é preciso tomar medidas cada vez mais de inteligência. Ali você vê, eu acho que fiquei interessante que eu estava olhando, nós temos forças de segurança que não conversam, né? As forças de segurança estaduais com a federal, então você tem uma série de problemas aí, polícia civil que não dialoga com a polícia militar e tudo mais. Mas, mais do que isso, eu queria pensar a questão das armas, Sebastião. Você que, eu lembro que foi sempre um defensor da não política armamentista, né? Inclusive, como você que esteve no Exército, viveu um pouco isso, né? O Exército fazia todo esse controle. E agora, com o atual governo, né, nós temos visto que essa questão do controle das armas, né, nós temos decretos, nós temos portarias facilitando cada vez mais o acesso às armas. E quando a gente coloca que essas armas podem chegar em mãos erradas, eu penso que o exemplo dessa questão do assalto a banco é uma decorrência disso, porque, de fato, o que adiantaria um cidadão estar armado ali naquele momento, né? Inclusive, dois civis morreram, né? Nesse evento que aconteceu em São Paulo. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, porque, de fato, parece agora, com essa possibilidade, inclusive, de exportação de armas, mas aí parece que quem está beneficiando de todo esse processo acaba sendo essas milícias armadas que nós temos, e parece que eles estão muito mais bem armados que as nossas forças de segurança, né, Sebastião? Essa é a sensação, né? Pelo que nós observamos, eles têm uma capacidade de armazenamento de armas muito grande e também uma capacidade de aquisição de armas importadas muito maior do que talvez até as Forças Armadas. O que nós observamos, você colocou uma coisa muito interessante, é a falta de diálogo entre as forças de segurança. Essa falta de diálogo que muitas vezes leva aos fatos que vêm acontecendo, sobretudo nessa questão do novo cangaço, que eles deram esse codinome aos ataques aos bancos, né? E estão descobrindo que as armas são alugadas, que essas armas foram alugadas para que esse novo cangaço pudesse agir. Então, aí você veja bem, quando o Exército perdeu o controle do armamento no Brasil, nós não sabemos quais são aqueles que podem adquirir e que estão adquirindo armas clandestinamente. Além de estar liberado praticamente, porque quando você vê um presidente da República falar que trocar um fuzil por um prato de feijão, a gente fica até assustado com isso aí. Um fuzil custa 12 mil reais, Valdir. E um prato de feijão, o quilo de feijão está custando 8, 9 reais, não é isso? Então, nós observamos que há uma disparidade de pensamento lógico nesse fato, só nessas palavras que nós observamos aí. E quando ele ganha um violão de presente, ao invés de fazer do violão um instrumento de alegria, ele o maneja como se fosse uma arma de fogo. Por aí você vê, ele tem uma obsessão por armas, né? Então, quando o cara tem obsessão por armas, ele é, no mínimo, o quê? Um psicopata, né? Isso aí, nós sabemos que o Exército tinha o controle da questão do armamento no Brasil. Você tinha uma burocracia para você registrar uma arma que era terrível. Então, toda a documentação, se você quisesse adquirir uma arma, que muitos até adquiriram, teria que ir da Polícia Federal, teria que ter atestado de idoneidade, teria que saber manejar essa arma, fazer curso de tiro e tal, e a arma era para ficar em casa. Não é para você andar com arma na cintura, torta direito, por onde quer que você vá. E aí nós observamos que, num certo tempo para cá, você está na rua, de repente você vê a pessoa com um volume do lado direito do corpo, ou portando arma. A gente não sabe se ele tem porte de arma ou não, mas sei que ele está portando arma. Isso aí é uma afronta às leis brasileiras que proíbem o porte de arma para as pessoas que não são das forças de segurança. E muitas vezes até as forças de segurança não usam corretamente as armas que têm, muitas vezes até
extrapolam esse poder das armas, né? Porque estando armado, se sente cada vez mais valente. Eu diria assim, ele acha que pode tudo quando tem uma arma na cintura. E nós sabemos que o armamento, ele é para as pessoas que sabem dela fazer uso. Não adianta o civil querer falar que sabe usar uma arma, que não sabe usar uma arma no momento adequado e nem no momento correto. Muitas vezes ele vê na arma uma força que ele possa ter perante as pessoas no sentido de intimidá-las. E as armas devem servir para quê? Para defender a vida e não para tirar a vida. E nós estamos vendo que está acontecendo completamente o contrário. Então, nós estamos vendo que com a liberação do armamento aí, o que aumentou? Aumentou o número de feminicídios, né? Cresceu imensamente. Por quê? Porque, você não é minha, você não vai ter mais ninguém, pega uma arma, vai lá e pronto. Mata a companheira que não está... Né, as relações estão extremadas e estremecidas, então você não é minha, você não é de mais ninguém, não será de mais ninguém, pronto, vai lá e comete o assassinato. E muitas vezes assassinatos bárbaros. Aí você está com uma arma de fogo na cintura, você provoca o outro, pronto, tira a vida de um ser humano. E as Forças Armadas que deveriam reter e não deixar que essas armas proliferassem no meio das civis, agora não tem como controlá-los mais. Que antigamente tinha um controle, quantas armas que eram vendidas, para quem era vendida, quem dela utilizava. Então tinha uma série de coisas, porque você tinha um cadastro geral das pessoas que possuíam ou que adquiriam arma de fogo. E aí dizia, se era... Aí, para ter posse de arma, ainda era pior ainda. Tinha que passar por um exame psicológico para ver a questão das reações dessa pessoa, se realmente ela estava apta a andar armada. E não ver na arma uma forma de dominação e uma forma de sobrepujar ao outro. E nós estamos vendo que isso aí banalizou. As milícias têm arma de fogo, alugam para as facções, essas facções, por sua vez, cometem os assaltos, e aí nós vamos ter um crescendo de violência cada vez maior. Nós observamos, você colocou lá em Bauru, por exemplo, para evitar que a polícia os perseguisse, eles colocaram bombas na cidade. Até hoje eles estão procurando bombas lá, a polícia está procurando bombas para desarmá-las e evitar que as pessoas sejam atingidas. Inclusive, um cara pisou numa, foi atingido e perdeu os 2 pés. Você viu essa reportagem, né? Então, onde nós estamos, né? Onde nós iremos parar com isso? O que nós temos que observar, Botuíra, é que o homem está perdendo o respeito por si e pelos outros. Isto é que a sociedade está fazendo no atual momento. Praticamente, você só pensa em você e não pensa nos outros. Eu sou eu e você é você, não quer nem saber. Não, nós temos que pensar que nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos, nós temos que fazer o quê? Defendermos a vida a todo custo. Quando nós vemos o padre Júlio Lancelotti fazer toda aquela campanha com as pessoas de rua que estão ali, vivendo à margem da sociedade, eu dizia até no submundo da sociedade, quando nós vemos ele fazer aqueles atos de amor que ele faz com aquele pessoal de rua de São Paulo, aí nós começamos a acreditar que ainda há possibilidade de mudarmos muita coisa. Porque nós temos um Júlio Lancelotti que faz aquilo. Imagine se nós tivéssemos milhares de Júlios Lancelotti esparramados no Brasil todo. Nós teríamos um país totalmente diferente e nós teríamos um país que respeitasse a sociedade, respeitasse o ser humano e fizesse do ser humano uma pessoa capaz de sentir empatia pelo outro e não sentir ódio um do outro. E nós estamos vendo que o ódio está sendo pregado, as bandeiras despregadas por aí. Só pregam o ódio, a violência e não quer saber de mais nada. Eu sou eu, você se lasque. Não é desse jeito que nós temos que analisar as coisas.
Nós somos seres humanos, e como seres humanos, Botuí, nós temos que lutar pela vida. E lutar pela vida é lutar contra o armamento. Lutar contra o armamento. Para que você andar roubando um revólver na cintura, sendo que não vai te servir em nada, vai te servir apenas para você tirar a vida de um semelhante seu e depois você cair na cadeia e ficar mofando por lá. Então, é hora de nós analisarmos aquilo que o Cristo disse. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não é eu vim para que todos perdessem a vida e perdessem a vida em abundância, não. Olha que nós vemos o contraste que nós estamos vivendo. Nós não podemos admitir isso. Esse armamento que está sendo colocado, essa corrida armamentista, eu vou dizer até carreira armamentista também, que em vez de corrida, que é uma carreira mesmo, que está correndo, né, e aumentando cada dia que passa, e agora ainda liberou para exportar armas para os países da América Latina sem imposto. Olha, estão querendo armar o continente. Se nós já temos problema de sobra, ainda vamos criar mais um, é só quem não pensa muito pouco que tenha esses pensamentos estapafúrdios que nós vemos aí, e também são pensamentos que nós somos contrários e temos que defender a sociedade para que a sociedade possa viver em paz e viver amando uns aos outros. Eu não estou dizendo que tem que ser aquele amor bajulativo, não. É um amor que você sente pelo seu companheiro e você quer para ele o bem que você quer para você. Isso que nós temos que analisar e pensar rotineiramente e sermos contra essa corrida armamentista, porque ela não leva a nada, só leva à destruição. Talvez aí aquela lógica, né, do mercado armamentista, né, que inclusive fatura milhões de dólares. Se a gente pensa nos Estados Unidos, agora saiu de uma guerra de 20 anos, né? O que aquelas empresas que produzem armamentos, as chamadas armas de guerra, ganharam, talvez para vender para os Estados Unidos e também para os outros lados, né? Lembra do Irã Contra lá, né, na década de 70, né? Então, assim, de fato, são empresas poderosíssimas que patrocinam, inclusive, campanhas eleitorais, né? Aqui no Brasil também parece que a coisa está caminhando para isso, e em outros países. Mas, de fato, é preciso realmente ficar muito atento a essa questão, porque parece ser medidas simples, mas, por exemplo, a quantidade de pessoas que agora se filiaram aos clubes de tiro, né? Até para poder ter não só a possibilidade da arma, mas também do porte, de transporte, essas coisas. Então, assim, a gente caminha para um momento muito difícil, né? E nós que falamos e preconizamos sempre essa perspectiva do bem-querer um do outro, né? Não pela violência, mas pela empatia, pelo respeito, e parece que, você imagina uma briga de trânsito uma hora dessa, pode virar uma grande tragédia, né? Então, isso de fato é algo que nós precisamos estar muito atento a essa questão colocada aqui. Sebastião, eu queria primeiro agradecer a sua presença, foi um grande programa, temas essenciais e que nós deixamos aqui nosso respeito pela sua fala, pela sua interpretação e agradecer aos ouvintes, né? Então, para suas considerações e você volta na próxima quarta-feira, se Deus quiser, para a gente poder comentar mais assuntos aqui. Eu que agradeço a participação, Votuir, e também reiterar o pessoal siga a questão do julgamento do marco temporal nessa quarta-feira, para que nós possamos ter um Supremo Tribunal Federal dando ganho de causa para as nações indígenas e evitando uma catástrofe maior com relação à questão da sobrevivência dos povos ancestrais. Um abraço a todos e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tá certo. Eu vou encerrar o programa hoje com uma poesia do nosso querido Arcângelo Escolar, né? Ele está fazendo os evangelhos poetizados, então vou encerrar o nosso programa hoje com a poesia dele, onde ele poetiza Lucas 4, 31, 37. Diz assim: na sinagoga de Nazaré, Jesus assume sua missão. Sinagoga de Cafarnaum, o início da prática. Uma pessoa impedida de viver na escravidão.
O mestre fala com autoridade e liberta. As forças adversas o obedecem. Alegria na multidão. O espanto toma conta de todos, uma força carismática. Os espíritos submetidos às ordens do mestre, ordens dadas com autoridade e poder. A fama de Jesus se difundia, figura ilustre. Este poder seguidores irá conceder. Libertar o povo dos males e de tudo que adestres. A sua força pelo Espírito em nós para resolver. Quais os demônios impuros de hoje? Quem são os que sofrem a sua presença? Fé, coletividade, autoridade, e ele foge. Jesus disse que faríamos coisas maiores. Confiança. Cuidado para que em nós não se aloje. Libertar a sociedade do espírito impuro, a esperança. E que tenhamos um bom dia e muitas reflexões. Agradeço e voltamos amanhã com mais edição do Diário da Comunidade.